Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians, com o Vessone trazendo de dentro do timão e o Fabinho Soldado aí que vai contratar principalmente pontas. A gente precisa muito de pontas, é o único time no Brasil que não tem jogador de lado. Se liga no que o Vessone falou. Muita informação agora, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do timão, nenhuma informação, notícias todos os dias aqui pra fiel torcida, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olha, vamos ouvir aí o Fabinho Soldado. Ele falou sobre contratações do Corinthians, não é possível ter contratação. Negociação do Alex Santana, tá indo pro Grêmio, e o confronto com o Palmeiras na Copa do Brasil. Vamos ouvi-lo. A blindagem é confiança. Às vezes as pessoas perguntam, né, como é que você faz isso, como é que é uma blindagem no vestiário, como que o treinador consegue, o dirigente, é dia a dia. Precisamos ser realistas em relação a isso. Fizemos alguns movimentos ano passado, antecipando um pouquinho das nossas condições, em razão daquilo que eu falei, dos problemas que nós estávamos atravessando em 24. A dificuldade que foi fazer o Campeonato Brasileiro. Então, naquele momento, fizemos algumas ações que certamente comprometeram um pouco esse ano. É entender melhor agora com a parte financeira. Nós temos uma conversa, acredito que ainda essa semana, para alinhar, para ver. E sobre o Alex, para que chegue, precisa ter alguns movimentos de saídas. Sendo especificamente sobre o Alex, existe alguns interesses, não só no Alex, mas é normal nesse momento do futebol. Mas o mais importante é a gente falar sempre daquilo que for uma realidade. Ainda não tem nada concreto nisso, então eu acho que sobre esse tema simplesmente existem algumas consultas e vamos trazer para dentro para analisá-las, de que forma nós iremos agir. É um adversário difícil, né? O nosso maior adversário. Mas como eu falei, o outro lado também, eles sabem da força do nosso time. Infelizmente só vai passar um. É se preparar bem. Nós temos algumas semanas até chegar esse confronto. Importante a gente se focar no nosso time, melhorar aquilo que precisa ser melhorado para que, não só no confronto contra o Palmeiras na Copa do Brasil, mas tantos outros que tem por vir, a equipe consiga fazer bons jogos. Muito bem, tá aí o Fabinho Soldado falando sobre vários aspectos. A gente pode começar pela Copa do Brasil, Vessa, mesmo, porque a Copa do Brasil, vamos combinar que talvez seja a única possibilidade que o Corinthians tem de levantar um título, além do Paulista que já ganhou. Né? O brasileiro parece não estar muito no radar. Esse homem que está atrás de você gosta de uma Copa e assim será. Assim, já era tratada como prioridade, né? Estava claro que estava acima da Sul-Americana, por exemplo, quando o Corinthians vai com time reserva para pegar o Racing do Uruguai, precisando fazer saldo de gols. Então já era prioridade. Sobraram 2 competições e você tem o Palmeiras pela frente, pode ter certeza que entre os 2 confrontos da Copa do Brasil, pode ser quem for no Brasileiro, vai tirar todo mundo do jogo e vai fazer a quarta, né, 2 quartas-feiras, como, meus titulares estão na quarta, descansam domingo e vão jogar quarta-feira. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, em relação à competição, será tratada como prioridade máxima, sobretudo essas oitavas de final. Tem uma coisa, né, que esse sorteio impõe com o derby, com o Flamengo e Atlético e com o Fluminense e Inter, para os outros que não estão envolvidos, que vão assistir de camarote, 3 pretendentes ficam pelo caminho das oitavas. São 3 confrontos de candidatos, né? Então, poderia ter um sorteio mais limpo, digamos assim, né? Com favoritos em todos os confrontos, né? O que não é o caso, né? Então, é uma situação... então, vai imaginando que o Corinthians trate como confronto da vida e eventualmente avance, além de tudo, além de tirar o Palmeiras, ele vai saber que ou o Flamengo ou o Atlético estão fora, ou o Fluminense ou o Inter estão fora, vão faltar 8 times e aí, né, começa a virar um negócio mais alcançável, né? Então tem esse detalhe você também. Fica 5 jogos de um título e título grande. Exato. Não é pequeno. Copa do Brasil é um título grande. Fora que 100 milhões, cara, o campeão. 100 pau vai dar tudo quase, 96. Só coloca de novo os confrontos aí, só para eu fazer uma questão aqui. Uma questão.
sobre os confrontos ainda. A gente falou, né, que tem 3 confrontos de candidatos a títulos, né? Fluminense Internacional, Atlético Mineiro e Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O que significa que um desses 3, desses 6 estarão fora. O que você pode ter uma boa chance de você ter nas quartas de final muitos times que nunca ganharam a Copa do Brasil, por exemplo. Pode ter. Pode mesmo. O CRB, o CSA, o Bragantino, né? Lembrando que pro Corinthians 22 finalista, 23 semifinal, 24 semifinal. Então, os últimos 3 anos de Copa do Brasil foram fortes do Corinthians, ficou a um pênalti de ser campeão, e nos outros 2 anos caiu para aquele que seria o campeão, né? 23 cai para o São Paulo, que termina campeão, 24 cai para o Flamengo na semifinal, que seria campeão. Você preferiria São Paulo ou Palmeiras? O que você escolheria? O São Paulo. Pelo atual momento São Paulo, pelo histórico entre os 2 clubes de mata-mata, sem dúvida nenhuma São Paulo. Acho que o Palmeiras vai ser mais desgastante em todos os sentidos, assim. Até por vir agora... A sequela é maior eu do acho. que é com o São Paulo? Eu acho, sinceramente, porque... que minimize um pouco o fato de ter vencido o Paulista. Imagina para o palmeirense, por exemplo, perder as 2, como você disse, os 2 mata-matas do ano. E não tem nem como devolver, né? Porque o Corinthians não está na Copa Libertadores. Então, seria realmente para o Palmeiras ruim. Repito a pergunta para vocês. E o palmeirense? Preferia pegar o São Paulo ou o Corinthians? Eu acho que é o Corinthians. Para ter a chance de devolver. Pelas circunstâncias, para ter a chance, né? E acho que é mais basicamente por isso, né? Com o São Paulo a disputa é muito raivosa, sabe? É muito visceral. E o São Paulo encaixa, parece bem com o Palmeiras, né? Tanto que foi ganhar na última bola. Essa é outra... Nem estou pensando na parte esportiva, estou pensando na parte institucional, sabe? Esse lugar que o Palmeiras ocupou, que era do São Paulo, e que o São Paulo está remando para voltar, enfim. Eu acho que 2 corpos gigantes não ocupam o mesmo espaço. Vai ter que... Um vai ficar sempre um pouquinho à frente, um pouquinho atrás, né? E tem uma disputa muito raivosa, né? Tem essa coisa dos jogadores do São Paulo que se machucam lá no sintético. Tem os português de M. A coisa com o São Paulo é muito mais bélica, e para mim, institucionalmente, do que com o Corinthians. E lembrando que os 2 estão no caminho, da Libertadores, né? O caminho dos 2 se encontra. A coisa com o Corinthians é mais da arquibancada, entendeu? Pé de galinha, cabeça de porco, não sei o quê, a rivalidade e tal. Com o São Paulo, não. Eu sinto que com o São Paulo é mais institucional. É mais institucional. Ela é mais... eu não gosto de usar esse termo, né? Eu ia usar odiosa, mas ela é mais raivosa, ela é mais irritadiça, entendeu? O Corinthians, a derrota, depois que passa, acalma. Com o São Paulo, quando vence, isso marca muito mais do que com o Corinthians, na minha concepção. Muita gente vai dizer que não, que é o contrário. Eu estou falando em termos institucionais. Esportivamente, é óbvio que Palmeiras e Corinthians, para mim, é a maior rivalidade e tal. Existe essa coisa histórica do futebol paulista e brasileiro. Mas é uma diferença que eu faço. Diferença. Agora, Mas acho que nesse ano, em relação aos 2, o Palmeiras tem muito mais a perder, né? Então, é a pergunta que eu ia fazer. Até por conta da final vai cantar mais forte para quem? Até por conta da final do Paulista. Eu digo perder o seguinte, se ele for eliminado pelo Corinthians, já a Libertadores na semana seguinte vira obrigação e o Brasileiro idem, né? Ele vai ter perdido 2 pro Corinthians, vai ter prolongado essa situação e vai ficar mais... E dá a sensação de ajudar, salvar o Corinthians. Exato. E vem acontecendo nos últimos... Por isso mais a perder, né, nesse aspecto. Mas o que ele está dizendo salvar é que nos últimos jogos todos, em vários momentos, se você puxar... Então, por exemplo, o jogo da cabeça de porco, o Corinthians era quase time da rebaixamento ali. Aí aquilo impulsiona o Corinthians a vir na sequência de jogos e ganhar. Então, vários momentos recentes do clube, o Palmeiras rateou ali para o Corinthians e o Corinthians avançou, passou de fase, saiu de lá de baixo.
Então isso tem esse efeito aí também que os torcedores sempre lembram. Então a corneta soará mais forte nesse caso. É que você viu que o Massini elencou 5 pontos, que transformam o Palmeiras num time mais forte que o Corinthians hoje, num clube mais forte. E se não der certo nesses 5 pontos... Então, a partir do momento que você tem esse cenário favorável para um dos dois, o esperado é o Palmeiras avançar, né? Num clássico que está desequilibrado dessa forma, analisando fora, né? Por cima. Não pega um Corinthians. Por isso tem mais a perder. Pega o rubro-negro, pega o torcedor do Fluminense. A hora que ele olha esse confronto e fala, não, o Palmeiras vai passar. Tira os dois. O restante do país vai falar, o Palmeiras vai passar. Então, se isso não acontecer, claramente os efeitos para quem é tão favorito nacionalmente, numa visão nacional, certamente vão ser maiores os efeitos, né? Agora, se o Corinthians não passar, também acabou o ano, né? Aí só vai pagar a conta, ver o que vai fazer com o resto. E aí tentar fazer um bom papel no brasileiro, até que ponto. E ele brasileiro ir para Libertadores. Voltar para Libertadores. Então, aí, sem ironia nem nada, volta aquela história. Vai para Libertadores para quê? Porque não faz nada na Libertadores. Então, mas aí, gente, vamos ser claros, o Corinthians tem chance de ser campeão. Não dá para dizer que é 0, porque a vida é dura. Né? De quê? Brasileiro? Não tem. Enfim, mas vamos lá. Vamos imaginar que tem alguma possibilidade. Se perder para o Palmeiras na Copa do Brasil, o ano do Corinthians acaba. Literalmente acaba. Então, é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Porque você vai ter uma possibilidade de ir para uma talvez, Libertadores, que já compromete o ano seguinte outra vez. Um monte de jogo no início. A única coisa que eu ainda tenho que esperar de verdade é a janela. Porque o coisa pode ser até pior. Pode ser melhor? Pode, mas pode ficar pior também. Então. De verdade. Então, ele está falando hoje. Né? É difícil falar sem essa danada dessa janela fechar e acalmar um pouquinho ali em termos de saída e chegada. Porque o Corinthians... Não vai fechar. Tem janela antes do Mundial e depois. Não, já está até rolando, né? Então, essa já está aberta. Isso. Mas eu digo o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque por causa do ano passado. Aquele Corinthians pré-janela cairia. Era impossível não cair aquele time. Caía, não sei, mas... Caía, cara. Era sofrer. muito, muito ruim. Era daqueles que no Mineirão tomava 3-0 sem chutar uma bola no gol. Era muito frágil. Veio a janela. O time, por um gol, não termina com o melhor retorno. Ele termina em segundo melhor, faz o segundo melhor retorno, fica um gol do Botafogo, porque o Jandrei perdeu a bola. O Corinthians teria sido campeão do retorno com aquela janela. Então ela muda muito, cara. Ela pode mudar muito. Essa janela não vai se repetir, né? Não. Isso, Seja qual for o presidente. Nesse nível não vai. Nunca se sabe. Não. Não Acho que não dá. O Fabinho falou aí, vamos ver. Não, vai trazer, eu acho. Principalmente o Mas atacante de lado, não tem nenhum. É o único elenco do país que não tem um cara de velocidade no seu ataque. 1-0, não tem ninguém. Então um outro vai chegar. Mas e o Yuri? Não vai... E se o Yuri fica? E o Garro? E o Memphis? Não dá pra saber, Não, o Memphis cara. não vai sair, vai. Vai jogar aí torneios pela Holanda e tudo mais, cara. Não sei. Meio do ano. A janela do ano passado, pra gente lembrar um antes do pouco. Palmeiras ninguém sai, vai. Além do Memphis, teve Mas o a Carrinho. janela fechou. Ou você faz tudo antes ou não adianta. Então, mas esse é outro, eu concordo que esse é outro ingrediente. Então, eu Imagina, ó, tem Palmeiras e ingrediente, Corinthians sim. daqui a pouco. Agora o Memphis vai embora, não sei quem vai ingrediente, embora, não sei sim. quem Você vai tem razão, embora. mas o Guedes, como que o Guedes vai embora? Não, mas Pô, ganhamos de 2-1 a ida do São Paulo na Copa Mas do aí Brasil. ele Tem uma decisão no Morumbi. Mas aí ele quis ir. Valeu, né? eu tô indo embora. Mas não por uma decisão do Corinthians. Olha, ô Memphis, desculpa aí, não vai dar pra ficar com você, vai embora Porque e não tal. tinha dinheiro pra cobrir a oferta, Não. não tinha nada e teve que liberar. Não, eu tô falando que a decisão do Corinthians de abrir mão de jogadores agora com esse confronto aí na frente não é fácil. Imagina a torcida. Mas pelo que está no orçamento, é preciso fazer 189 milhões em venda de jogador. Deve estar aí com uns 30, 40 milhões, com aquela coisinha de uma molecada aqui, outra ali, um mecanismo de solidariedade. Não, falta muito dinheiro para fechar. Vai ter que vender. O ex-diretor financeiro, tudo bem, ele não está mais no cargo. Ele falou, eu vou ter que perder de 1 a 2 jogadores principais, porque eu não tenho o que fazer, eu tenho que fazer quase 200 milhões de... Então, pelo orçamento, são 189 milhões de venda de jogador, e não tem isso nem perto disso até agora. Agora sim, né? Então vamos analisar as duas últimas janelas de meio de ano do Corinthians. Uma era no final do governo, do Ilho, e foi isso aí, perde o Roger Guedes, não contrata o Matias Rojas naquela situação toda.
E aí a outra foi do Augusto. O Augusto rasgou o orçamento, né? Chegou lá, arrebentou e fez a janela do Memphis e mais não sei quanto. Agora a gente não sabe quem estará no poder, né? Pode ser até um poder interino. E aí, talvez seja isso que você tenha colocado, Tironi. Pode ser o Stabile, pode ser quem quer que seja. Pode ser que o Augusto esteja de volta. Não, sei tá lá. que tá. Não O Augusto volta dia 9/8 só. A Assembleia. Então já vai ter fechado a janela. Já fechou a janela, exato. Bom ponto. Então vai ser um comando interino. Interino, isso aí. Qualquer comando interino que seja, quando sai o confronto Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil, temos um problema. Claro. Temos uma pressão para não enfraquecer o time. E a minha... Temos a pressão esportiva, que muitas vezes faz... depois a gente vê a questão econômica, né? Ninguém interinamente vai ter um plano de saneamento do Corinthians. Agora. Plano de saneamento... Pelo menos até esse jogo, até esse confronto. Pois é. Então até o fechamento da janela, né? Só que aí que entra o negócio. Eu não preciso ter, eu sou interino e tenho Corinthians e Palmeiras. Mas a janela já fechou, você já teve que tomar a decisão. Sim, mas por exemplo, se o cara puder evitar a venda do Yuri Alberto, não, isso aqui fica aí... Vai evitar como? Não sei. Sei não, lá. Aqui, Então, sei lá. Oferece o quê? Não sei. Tá devendo as calças pro mas empresário. até agora não conseguiu? Não, até agora conseguiu. Vai ter que fazer de novo. Embora agora já, né? Já antecipou cota lá do ano que vem, porque precisa pagar umas coisas, não é isso? Não tem essa informação de antecipação de cota ainda. Ainda estou para questionar a diretoria sobre esse tema. Na verdade, também já tinha antecipado. Não é que antecipou, né? Você pegou o empréstimo da LFU de 150 milhões. Quando fechou o contrato com a LFU, uma das condições foi receber 150 milhões de maneira antecipada. E aí é um empréstimo, mas que você conseguiria devolver como cota. Então já houve esse, entre aspas, esse adiantamento. Já usou, porque não tá faltando. 150. Não, isso foi lá quando fechou o LFU lá atrás. Já faz um bom tempo isso. A única dúvida que eu tenho em relação, por exemplo, o Yuri, vamos pegar ele como personagem. Entrou o que o Massa disse. São 35 milhões que está devendo para o empresário dele. E o cara está enchendo o saco na justiça, tentando bloqueio judicial e tal. Chega aí uma oferta de 30 milhões de euros, 25, que é possível chegar, um cara que tem os números que ele tem, 24 anos, acabou de fazer 24, acho que pode chegar de 25, 30. Tudo isso? Sim. Já negou de 20, 25, já negou. E não quis vender. Então, se chegar uma de 30, nós estamos falando de 180 milhões. O Corinthians tem 90 e o Zenit 90. Então, aí você dá 30 para o empresário, acalma ele e fica com 60. Mas perde seu principal atacante. Né? Vamos fazer tudo no imaginário. Fosse ainda o Augusto Melo, ele venderia o Yuri? Não, acho que não. E mesmo o interino, eu acho que não. Só que depende muito do jogador. Hoje em dia, se o jogador forçar, cara, é muito difícil. É um pouco que ele falou do Roger Guedes que existe também, né? Isso. Tudo bem. É muito difícil, cara. Se o jogador forçar... Pode ser. Agora, pode ser também que... Transferban batendo na porta. Mas... História do Maicon, né? É só mais um, né? Tem o Garro, já tá lá. Félix Torres já tá lá. Rojas já tá lá. O Maicon é o quarto e o menor dos problemas, porque é 1 milhão de euros. O outro é 55, o outro é 48. Rapaz. Entendeu? Esse é o... Milhões? Esses são 6. Esse ainda é pouco. De reais. 1 de euros dá 6. Então, é pouco. Esse ainda, por incrível que pareça... Existe chance do Garro sair no meio do ano? Também existe, claro. Acho que todos têm, cara. Com janela aberta e um clube... faz essa equação. Janela aberta, clube fragilizado financeiramente. Tem chance. Tá aberta a possibilidade. Para quem que não está aberto? O Palmeiras, por exemplo, não precisa de dinheiro, a janela abriu, mas não precisa de dinheiro, tá tudo em dia. Aí alguém vai achar, eu quero levar seu jogador, tá bom, multa. Não, mas é multa. Eu não preciso vender, eu tô pagando em dia, é a multa. Aí você fica grandão numa negociação. O Corinthians não tá grandão contra ninguém numa negociação. O Célio, chegou proposta pro Yuri falar para mim, acho que interessa. O empresário vai falar assim, eu quero vender. Você me paga o que você me deve, então... não sei o quê. Mas, meu amigo, você está me devendo, o jogador quer ir, obrigado, satisfação. Você pode falar que não, porque você que tem que assinar o atestado liberatório, é verdade, é você que tem que assinar. E aí o jogador fica pé da vida? Vai ficar aí por ficar? O jogador muitas vezes faz isso. Eu não estou falando que o Yuri faria isso. Nem é o perfil dele.
Mas quantas e quantas vezes a gente ouviu de história de jogador que não é vendido ficar... Já aconteceu com o Yuri, não dele ficar de bico, mas ele já foi convencido a ficar, né? Outras na última vezes. janela. Sim, foi? claro, foi. Ele já teve proposta do West Ham, de um outro time inglês, dos... acho que é Lokomotiv de Moscou, alguma coisa. Ele já teve 2, 3, 4 propostas. Desde o Duílio tá tendo proposta. Na semifinal da Sul-Americana, eu tava lá em La Plata, chegou um papel timbrado, 18 milhões de euros do West Ham. Ia ter a semifinal, estava perto de uma decisão. O Duílio não vendeu, o jogador também não queria sair muito e tal. E ficou. Então, proposta vai pintar, não tenho dúvida nenhuma. Proposta vai pintar. Bom, e o Osmar Stabile escolheu novos diretores, é isso, Vessa? Ele começou a refazer a Quem que assumiu a base? Carlos Auríquio. Carlos Auríquio, Nenê do Posto. Popular Nenê do Posto. Infelizmente, o Clube Social é isso. O Nenê do Posto, para se ter uma noção, ele trabalhou com Vicente Mateus. Sim, meu tempo. Vicente Mateus. Eu também trabalhei com o Vicente Mateus, tem uma ideia. Capaz de ter o contato dele até aqui, não sei se mudou o telefone. Por que Nenê do Posto? Ele tinha o posto? Não tem mais? Nenê do Posto. E aí, ele trabalha com o Vicente Mateus na década de 90. Gente, isso é o Clube Social. Infelizmente, é isso. Mas ele estava ligado ao futebol ainda? Não estava ligado a nada. Mas aí volta. São as mesmas pessoas, gente. Tem muita gente estranhando. Nossa, mas... ele era da Renovação e Transparência, sim. O Augusto também foi. O Augusto trabalhou com o Nenê do Posto na base lá atrás, não trabalhou? Com o Nenê? Acho que trabalhou, hein? Ele estava enrolado, né? Não lembro, mas... Não, lá atrás. Lá o torcedor eles fala trabalharam assim, juntos na base. Você não está indignado que está vindo alguém da Renovação e Transparência? Tá. E quem não era, depois de 16 anos, quem não era da Renovação e Transparência? Até o Augusto era. Às vezes dá uma bugada na cabeça das pessoas quando você fala isso. Como assim Augusto era? Cara, ele era da base em 17, que era Renovação e Transparência. E ele era funcionário, ele era assessor ou diretor estatutário, adjunto, enfim. Ele era da base da Renovação e Transparência. Então, infelizmente, cara, isso é um clube social. E aí, o que está acontecendo? Agora entra o interino e vai colocando aqueles que são dos grupos políticos que ele curte, que apoiam ele, como o Nenê do Posto. E você queria uma renovação maior, com todo mundo diferente? Claro que eu queria. Mas são as mesmas pessoas, infelizmente é o sistema político podre que o clube tem e vai sempre rodando as mesmas pessoas. O que eu acho que poderia fazer é não ter. Não ter. Por exemplo, o futebol tem alguém, diretor estatutário? Não. É o Fabinho que manda. É um executivo remunerado. Poderia ter nomeado, não nomeou, né? E não nomeou? É prerrogativa de um presidente falar assim, eu não quero nessa área um diretor estatutário. Aí eu concordo com essas pessoas. Não por ninguém. Só que aí você não vai por ninguém? E o seu grupo político que votou em você, ou que você dá o amém lá? Você faz o que com esses caras? O Augusto fez lá, colocou um na base, que era um amigo dele, do grupo político dele, colocou um no cultural, colocou um não sei aonde. Ele dividiu os cargos todos, como acontece em Brasília. E o próximo vai fazer a mesma coisa. E depois, sentar o próximo, vai fazer a mesma coisa. Infelizmente, cara, esse é o sistema político do clube, podre. A estrutura política do clube é podre. E os próximos que vão se enquadrando vão fazendo as mesmas coisas, só vai mudando as pessoas. Infelizmente é isso, cara. Não tem muito pra onde correr. Mas ele não vai dar pitaco no futebol. Ele já foi, né? Ele já foi diretor de futebol. Já foi profissional. Agora vai ficar... Na base. Na base. Basicamente na base, é isso. E aí, pois lá, o cara tem um novo também no social, o financeiro também, Emerson Piovesan, que também é ex-Renovação e Transparência, obviamente. Todos eles passaram de alguma maneira em 16 anos e vão rodando as figuras, as peças. No final, cresce o poder do Fabinho Soldado, né? Mesmo nessa transição. O que é mais importante? Desculpa, Tira, vou falar uma pergunta. O que é mais importante, a base ou o futebol profissional? Depende do clube. No Corinthians... Eu já até sei porque ele está fazendo essa pergunta. Porque a base tiraria o Corinthians da lama financeira. Mas vem cá, vamos combinar que... Um bom trabalho de base... Todo respeito ao Corinthians, faz quantos anos que não tem um bom trabalho de base? Muito. Pinça ali um cara ou outro. Não, surge porque é muita demanda de crianças, de garotos querendo... Não, eu sei, mas trabalho de base. O trabalho, não está estruturado. É isso. Então é isso, Efiel. O professor trazendo informações sobre bastidores do Corinthians, dentro de campo, política também. Cara, é o único time no Brasil realmente que não tem pontas, né, cara? Não tem jogador de lado.
Nem na base a gente consegue achar um jogador de lado ali. Na verdade até tem, mas é muito difícil os treinadores colocarem os garotos, já que o time nessa turbulência aí pode ter que queimar um garoto. No último jogo ali contra o Vitória entrou até o Guinegão, acho que foi a estreia dele no profissional, se não me engano. Não deu pra ver muita coisa e tal, mas ele não é jogador de lado, ele é mais jogador centralizado. Apesar dele ter jogado um pouco pra esquerda, vindo pra dentro o tempo todo, mas de lado mesmo. A gente tem até o Kaique, né? Mais um moleque que não tem oportunidade. Então, isso mostra que realmente o Corinthians vai querer procurar jogadores no mercado. E de cabeça, não consigo lembrar aqui jogadores de ponta, tanto ponta direita quanto ponta esquerda, um jogador que poderia chegar pra jogar. Não sei de cabeça. Depois eu vou dar uma pesquisada para ver, a gente fazer uma lista para ver quais jogadores poderia chegar ao Corinthians, mas vamos ver, né, que sem dinheiro também não dá para contratar, não dá pra fazer muita coisa, né? Teria que ser jogadores livres, jogadores sem clube, sem contrato, então, mano, na moral, quando a gente tinha tudo para ser uma potência financeira, assim como foi a reconstrução do Flamengo lá, acho que 2015, né, os caras, eles construíram o clube inteiro, mas aqui, mano, a roubalheira fala mais alto, né? O mais importante que no Corinthians é a política, né? É você sangrar o clube desse jeito e o futebol que se dane, né? Cara, inacreditável, Corinthians. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão na informação. A gente posta vídeo todos os dias aqui pra fiel torcida, hein? Notícia, pré-jogo, pós-jogo, resenha, tudo aqui pra você, corintiano. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!